Bora, galera! A aula de hoje, aminoácidos ainda dentro do módulo de bioquímica. O que são os aminoácidos? São compostos de função orgânica mista, de ácido e de grupamento amino, certinho? Então você tem lá um grupamento amino, NH2, e um grupo de ácido carboxílico, COOH. Tá aí, ó, estruturinha dele, estrutura geral de um aminoácido. Aqui na ponta esquerda, o NH2 ali, o grupamento amino, que vai dar características básicas a esse composto. E lá na ponta direita, o COOH, que é o grupo de ácido carboxílico, certo? Por isso que esse composto tem caráter anfótero. A gente já vai falar sobre isso aí, né? Caráter ácido e básico ao mesmo tempo. Então, olha lá. Todo aminoácido tem que ter esse grupamento amino, tem que ter o COOH, que é o grupo de ácido carboxílico, tem lá em cima um hidrogênio e ali um grupamento R, que é quem vai definir qual aminoácido a gente está falando, certinho? Variando aquele R, eu vou ter aminoácidos diferentes, tá bom? Muito bem, exemplo para você. Aqui, ó, quem que seria o grupamento R ali? Vamos identificar aquilo que a gente sabe que tem que ter. Olha só, o grupamento amino está ali. O grupamento de ácido carboxílico está ali, o hidrogênio está lá em cima, então o R é essa parte aqui, ó, certinho? Esse aminoácido seria a valina, ok? Por quê? Porque o R dele é o isopropil. Variando o R, a gente tem aminoácidos diferentes, certo? A valina teria qual nome oficial? Vamos seguir as regras de nomenclatura para dar o nome, ok? Legal, a função predominante aqui seria o ácido, certo? Então já começa por ácido. Tá, o que a gente tem como radicais aí nessa cadeia? A cadeia principal seria, contando lá do carbono do ácido carboxílico, 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal. Sendo que nas posições 2 e 3 tem radicais. Lá no 2 tem o NH2, que é o amino, certo? O grupamento amino. No carbono do lado, da esquerda dele, que é o 3, a gente tem um radical metil, CH3 ali para baixo, e aí vem o nome da cadeia principal, met, et, prop, but, 4 carbonos, ligações simples, an, final de ácido carboxílico, oico. Então seria o ácido 2-amino, 3-metilbutanoico. Nome que seria oficial, certo? Mas na parte dos aminoácidos a gente trata ele como valina. Belezinha? Muito bem. Os aminoácidos são divididos em dois grupos aí, os essenciais e os não essenciais. O que é aminoácido essencial e não essencial? Essencial é aquele que o homem não consegue produzir. Então ele precisa obter a partir da sua dieta, daquilo que ele come, ok? E os não essenciais são aqueles que a gente produz, tá? Aqui estão os aminoácidos que são essenciais, aqueles que a gente precisa ingerir, e aqui os aminoácidos não essenciais, quer dizer, o nosso organismo produz. Tá? A gente não precisa obter a partir de fontes externas, né? A partir da alimentação, com alimentos que me tragam esses aminoácidos essenciais. Combinado? Muito bem. Como eu já disse anteriormente, um aminoácido tem caráter anfótero. O que é isso? Ele se comporta como ácido e como base ao mesmo tempo. Agora, por quê? Então, olha só. Esse grupamento de ácido carboxílico, obviamente, que vai dar o caráter ácido ao aminoácido. Mas por quê? Porque isso aqui em água sofre o processo de ionização. Vai haver a formação de cargas ali. Aquele H sai como H+. Consequentemente, o oxigênio fica O-. Há o rompimento da ligação e o par de elétrons da ligação fica com o oxigênio, que é mais eletronegativo. Então o H se afasta sem o elétron dele, ou seja, só um próton. Então por isso que ele é H+. Beleza? Muito bem. O grupamento amino é quem vai dar características básicas para o aminoácido. Só que esse comportamento básico, ele deriva do par de elétrons que existe ali no nitrogênio, um parzinho livre. Então a gente vai estar falando da teoria eletrônica de Lewis, não mais ácido e base naquela teoria de Arrhenius, de H+ e OH-. Tá? Então a gente está falando da teoria de Lewis. Quem tem par de elétron disponível para fazer ligações é base. Quem precisa de par de elétrons é ácido, segundo a teoria de Lewis. Ok?
Muito bem, então esse parzinho de elétrons ali do nitrogênio é capaz de reagir com a água. Vamos pensar na água de uma outra forma, no equilíbrio que existe entre os íons formadores da água, que são H+ e OH-. O par de elétrons ali, ó, cargas negativas, vão reagir com o H+ da água. Então ele vai se ligar numa ligação coordenada, antigamente a gente chamava de dativa, tá? Uma ligação coordenada com o H+, sobrando o OH- da água ali, ó. Belezinha? Então tá aí a característica anfotérica, certo? O caráter anfótero que os aminoácidos apresentam. Por quê? Por causa do grupamento carboxílico, que dá o caráter ácido, e o grupamento amino, que dá o caráter básico, segundo a teoria de Lewis. Belezinha? Nessa situação aí, ó, a gente tem o chamado sal interno. Nós temos lá na ponta, né, o oxigênio com carga negativa e o grupinho ali que seria o NH3+, né, ó, o NH2 mais o H que está ligado ali, que era da água. Esse grupinho todo, NH3+, essa carga positiva que era do hidrogênio vai estar dividida entre todo mundo ali. Então eu passo a ter carga positiva e negativa dentro do próprio aminoácido. Isso forma um sal interno, que a gente chama de zwitterion, certinho? Esse é o sal interno que surge quando ocorre o processo de ionização do aminoácido em água. Beleza? Esse zwitterion pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser neutro. Isso vai depender do caráter do aminoácido. Se o aminoácido tem caráter neutro, caráter ácido ou caráter básico. Senhor, mas você não falou que ele tem caráter anfótero, de ácido e de base? Sim, mas tem aminoácido que vai prevalecer um caráter ou outro. Vamos entender melhor isso aí. Olha só. Aqui está a alanina, que é um zwitterion neutro. O que significa isso? A quantidade de cargas positivas e negativas está igual, certo? Você tem uma negativa e uma positiva na alanina, nesse exemplo de aminoácido aqui. E esse é um aminoácido de caráter neutro também. Por que caráter neutro? Porque a quantidade de carboxilas é igual à quantidade de grupamentos amino. Então vamos entender isso aí um pouquinho melhor lá na nossa tela cheia. Vamos lá. Então vamos entender melhor isso aqui, galerinha. Olha só. O que vai acontecer quando eu colocar esse aminoácido aqui, a alanina, em água? Vai rolar o processo de ionização aqui do hidrogênio do OH aqui e vai rolar uma ionização aqui com a água. Vamos entender. Bom, primeiro a gente vai ter uma quebra aqui, certo? Então a gente vai quebrar essa ligação aqui, ó. Separando então o H+ aqui, ó. Separando o hidrogênio do oxigênio. Então aí esse hidrogênio ele sai como H+, certo? E esse oxigênio aqui, ó, ele vai ficar como O-, certinho? Então aqui rolou a ionização da parte ácida. O que vai acontecer aqui, ó? A água a gente pode entender ela como sendo H+, OH-. O que acontece? Como a gente tem um parzinho de elétrons livre aqui, ó, esse par de elétrons, ele funciona como uma base de Lewis. Então ele vai procurar alguma coisa que tenha carga positiva, olha só. Então o parzinho de elétrons aqui, ó, vai formar uma ligação com esse H+ aqui, ó. Então surge aqui, ó, uma ligação com aquele H+. Aí esse grupo todo vai ganhar carguinha positiva aqui, certo? Então vai ficar um NH3+, certo? A gente até poderia escrever de uma outra forma aqui, ó, escrevendo aqui como NH3, certo? Ó, NH3+, certo? O outro hidrogênio que veio da água aqui, ó. Esse OH- e esse H+ iriam reagir, eles estão presentes no meio. E a reação entre o H+ e esse OH- iria produzir água. E aí eu não teria mais nem esse H+ presente, nem esse OH- presente. Então aí eu teria um meio que é neutro no que diz respeito ao seu pH, certo? Ela tem pH neutro, ok? E o sal também é neutro em termos de cargas, porque uma carga positiva anula uma carga negativa. Beleza?
Belezinha, então vamos falar agora de um outro aminoácido, a lisina. A lisina é um zwitterion positivo. Por que um zwitterion positivo? Porque ele é um aminoácido de caráter básico. Para entender melhor essa história, vamos lá para a nossa tela cheia. Para a lisina, da mesma forma que eu te expliquei anteriormente, a gente teria aqui o processo de ionização aqui, separando em H+, e O-, certo? Os grupos amino aqui, eles têm caráter básico por conta do parzinho de elétrons. Então vamos pensar aqui, numa molécula de água como H+ e OH-, aqui uma molécula de água como H+, OH-. O que vai acontecer aqui? Vai haver a ligação do parzinho de elétrons com o H+, então eu teria aqui, o parzinho de elétrons que iria se ligar com esse H+ aqui, então formaria essa ligaçãozinha aqui com o H+, certo? Esse OH- aqui, ia estar livre aqui. Eu só vou tirar ele daqui para a gente ter mais espaço. Então, tá aqui o OH-. Aqui a mesma coisa. Vai haver a ligação do parzinho de elétrons aqui, com o H+. Formando então a ligação aqui e esse OH- está livre. Esse H+ aqui, esse H+ se une a esse OH- e produz água, certo? Então, eu não teria mais esse H+, não teria mais este OH- aqui. Beleza. Mas olha só, sobrou aqui, um OH-, o que faria com que este meio tivesse um pH básico. Então eu digo que esse aminoácido tem caráter básico. No que diz respeito às cargas, né? Esse grupinho todo aqui, que vai formar o NH3+, tem uma carga positiva. Esse grupinho todo tem uma carga positiva. Então, uma positiva com uma negativa se anulam, sobra uma positiva. Então, ele é um sal positivo, certo? E é um aminoácido de caráter básico. Beleza? Então, você vê aqui, ele tem duas cargas positivas contra uma negativa, então vai dar um balanço de carga positivo. E só acontece isso porque ele tem caráter básico, como foi demonstrado para você agora há pouco. Tá bom? Mais um exemplo aqui, o ácido aspartico. Olha só, um zwitterion negativo que só surge porque ele é um aminoácido de caráter ácido. Veja lá, você tem duas cargas negativas contra uma positiva. Balanço de carga negativo, certo? Duas negativas com uma positiva. Uma positiva anula uma negativa, sobra uma negativa. Então, é um zwitterion negativo, que vem porque o caráter dele é ácido. Bora aí para você entender melhor. Mesmo raciocínio, galera. Ionização aqui dos hidrogênios, né, da carboxila. Então, a gente teria aqui a formação de H+O-, H+O-. E aqui, mesmo esquema, o parzinho de elétrons iria reagir com uma molécula de água, que eu vou colocar aqui, H+OH-. Haveria aqui a ligação, certo? Então aí esse grupinho todo aqui agora, seria o NH3+. E aí a gente teria o seguinte, este OH- e esse H+ reagem formando uma água. Então aí eu não teria mais esse H+, não teria mais esse OH-, certo? Então veja só que sobrou aqui, um H+. E por causa da sobra desse H+, eu vou dizer que esse aminoácido teria um pH ácido, certo? Então é um aminoácido de caráter ácido. Porém, no que diz respeito às cargas, uma negativa mais uma negativa, duas negativas contra uma positiva. Uma positiva anula uma negativa, sobra uma negativa, ele é um sal negativo, que vem de um aminoácido de caráter ácido. Belezinha? Tranquilidade? Então, pelo processo de ionização é que a gente vai ver se o aminoácido é ácido ou básico. Na verdade, você pode ver o seguinte, se ele tiver mais grupos carboxila do que amino, ele vai ser ácido.
Se ele tiver mais grupos amino do que carboxila, ele vai ser básico. Se for igual o número de carboxilas e grupamentos amino, ele vai ser neutro, certo? No que diz respeito ao caráter dele, tá? Caráter ácido, caráter básico. Quer dizer, como vai ficar o meio, o pH do meio, dependendo aí do processo de ionização, da quantidade de carboxilas e amino que ele tem. Tranquilidade? Muito bem. Os aminoácidos, eles são unidades básicas formadoras das proteínas. A gente vai falar melhor das proteínas na última aula desse módulo, tá bom? Exato. Nessa aula, o que eu vou falar para você? Eu vou falar o seguinte: como ocorre aí a reação para que se unam os aminoácidos? A união desses aminoácidos origina uma ligação chamada de ligação peptídica. Ela acontece quando ocorre a reação entre o OH do grupo carboxila de um aminoácido e o NH2, o grupamento amino, do outro aminoácido. Destacando aqui para você, o OH do grupo carboxila de um aminoácido reagindo com o H do grupo amino do outro aminoácido. Vai ocorrer ali uma desidratação intermolecular, saindo então uma molécula de água e havendo ali a formação da ligação entre o nitrogênio e o carbono. Essa é a chamada ligação peptídica. Ok? Belezinha? Então, vamos fazer um exemplo já mostrando um aminoácido completinho ali, só colocando R e R', certo? Representando qualquer aminoácido, tá? A reação vai ocorrer aqui, entre o hidrogênio do grupamento amino de um dos aminoácidos e o OH da carboxila do outro aminoácido. Perde-se ali uma moléculazinha de água e forma-se a ligação entre o nitrogênio e o carbono. Aquela destacada em vermelho é a ligação peptídica, tá certo? Então tá ali, só arrumando melhor ali. Esse seria o dipeptídeo formado. Aquela em vermelho é a ligação peptídica e não pode esquecer que sai uma molécula de água também durante o processo reacional. Belezinha? Tranquilidade? Então ali formou-se o dipeptídeo. Quando vão ligando vários aminoácidos, a gente gera a proteína que a gente fala na próxima aula. Tranquilidade? E aí, que hora é agora? Hora do exercício, perfeito. Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados, combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do Professor Marx. Dá uma passadinha lá depois dessa aula, combinado? De volta aí contigo, vamos embora resolver o probleminha que ele deu pra gente, que é esse aqui, Ele fala do aspartame, né, o adoçante artificial, que tem essa molécula representada aqui abaixo. Ele quer que a gente diga para ele o que é correto e o que não é das afirmações que ele vai fazer. Então vamos lá. Tem da 1 até a 16. Então 1, 2, 3, 4, 5 afirmações para você. Bom, primeira. A molécula de aspartame apresenta as funções ácido carboxílico e éster. Então vamos dar uma olhadinha aqui, Olha lá em cima, C-O-O-C, lá do CH3. Isso é característico de éster. Belezinha? Tem ácido carboxílico aqui? Dá uma olhadinha aí. Ele tentou esconder de você, mas eu sei que você é esperto. Muito bem, tá aqui, Ele está escondendo. Isso aqui é uma forma dele esconder essa estruturinha aqui, C-O-O-H, que é a estrutura característica de um ácido carboxílico. Então, tem ou não tem? Tem éster, tem ácido carboxílico, verdadeira primeira afirmação. Beleza? Muito bem. A segunda, a hidrólise do aspartame no estômago produz metanol. Quer dizer, a quebra desse aminoácido, quando chegar no estômago, um meio ácido, vai produzir metanol. Vamos pensar. Olha só, a gente achou a função éster aqui, tudo bem? Vamos lembrar lá para trás nas reações orgânicas, quando a gente falou de esterificação. A esterificação é a produção de um éster. Como se produz um éster? A partir de ácido carboxílico e álcool, não é isso? E aí a gente falou também da reação de volta. O éster voltando a ser o que era antes. Isso é a hidrólise do éster. O que um éster volta a ser? O que ele era antes de ser éster, certo? Um ácido carboxílico e um álcool. Então vamos dar uma olhadinha ali, A parte do ácido carboxílico do éster é o C-O-O, que viria OH. E a parte do álcool é o CH3O,
Então esse CH3O aqui, ó, ele veio de um álcool, que seria esse aqui, ó, CH3OH, que é o metanol. Beleza? Então, correta a afirmação 2 também. Beleza? Muito bem. Afirmação número 4. O composto apresenta um átomo de carbono quiral. Bora ver isso aí na tela cheia para facilitar para a gente. Muito bem, galera. Para a gente ver se um carbono é quiral, a gente tem que ver se ele tem 4 ligantes diferentes ligados a ele. Eu vou começar por esse carbono aqui, ó. Olha só o que ele tem ligado a ele. Você tem aqui um hidrogênio, um grupamento amino, NH2, esse grupo todo aqui e esse big desse grupo inteirinho aqui ligado nele, ok? Então veja que ele tem 4 ligantes diferentes. Ah, professor, mas aqui é carbono e aqui também é carbono. Não é isso que você vê, é o grupo que está ligado. E aqui ele tem 4 grupos diferentes ligados a ele. Então, esse carbono aqui, ó, é um carbono assimétrico, quiral. E como é que a gente mostra que o carbono é quiral? A gente marca com um asterisco. Então, esse aqui é um carbono quiral, tá? Legal, então esse aqui é quiral. Agora vamos analisar esse carbono aqui, ó. Para analisar se ele é quiral, vamos ver. A gente tem aqui um hidrogênio, este grupo aqui, este grupo aqui e este big deste grupo aqui, ó. Certinho? Então, ó, são 4 grupos diferentes ligados a esse carbono aqui. Consequentemente, este carbono aqui também é assimétrico. Então, ele apresenta carbono quiral? Sim, ele apresenta carbono quiral. Beleza, né? Você viu aí que tem 2 até, né? Então, bora para a próxima. O composto é constituído por aminoácidos ligados. Então, ele está dizendo que o aspartame é a união de aminoácidos. Para você conseguir enxergar isso aí, você tem que ver o seguinte. Se os aminoácidos se ligarem, vai formar uma ligação entre um carbono de C-O com um nitrogênio. Que função é essa? Essa é uma função amida. Muito bem, função amida. Então você precisa procurar se tem função amida aqui, ó. Olha aqui no meio, ó, bem no meio da figura. C-O-N. Tem amida aqui. Então como é que eu vou entender isso? Uma ligação peptídica é formada entre o grupo carboxila de um aminoácido e o hidrogênio do nitrogênio de outro aminoácido. Então, ó, se eu separar isso aqui no meio, ó, e pensar que era uma carboxila e um hidrogênio de grupo amino, eu posso aqui, ó, só colocar o OH, que vai gerar a carboxila, e o H, que gera o NH2, ali, o grupamento amino do outro aminoácido. Veja lá que a gente tem a estrutura de 2 aminoácidos, certo? Ó, uma carboxila, um hidrogênio, um grupamento amino e um Rzinho, que no caso aqui é o CH2COOH, e no caso lá da direita, o grupamento R é o CH2 anel aromático. Beleza? Então, realmente ele é constituído por 2 aminoácidos ligados, tá certo também. Vamos para a próxima molécula de aspartame, apresenta as funções amina e amida. Então, bora procurar isso ali, ó. Olha lá, N, nitrogênio ligado a carbono que só tem ligações simples, isso é uma amina, certinho? E ali no meio, ó, nitrogênio ligado em C-O. Nitrogênio em C-O é amida. Então ele apresenta as funções amida e amina. Sim, ele apresenta. Então tá aí a resposta completa, 31, certo? Que é a soma de todas as corretas e todas estão corretas. E é isso aí. Finalizamos. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer problema, qualquer coisa, deixe nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que você achou da aula ou que dúvidas que você teve. Combinado? Goodbye, como eles dizem lá.